Todos sabemos que a região amazônica é habitada por dezenas de povos indígenas. Mas a ideia predominante no imaginário das pessoas é de que eles sempre viveram em perfeita harmonia com o ambiente, interferindo o menos possível na natureza e tirando dela apenas o essencial para a sua sobrevivência. Ao que tudo indica, essa visão romântica está completamente errada. Descobertas arqueológicas feitas nas últimas 3 décadas indicam que antes de o Brasil ser descoberto, a população nativa na floresta amazônica era muito mais numerosa e sofisticada do que se costuma imaginar. O Império Central dos Muriu ficava na região onde hoje existe a floresta. Esse império, que era o centro de toda a civilização, a capital do mundo, era chamado de Ratanabá. Muitos pesquisadores tentam e buscam encontrar a exata localização da maior e mais importante capital deste antigo império, pois acredita-se que lá serão encontrados muitos tesouros e conhecimentos. Os governos mundiais também têm muito interesse em descobrir e preservar esse lugar. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A civilização dos Muriu foi a primeira que chegou na Terra há 600 milhões de anos atrás. Os Muriu ficaram aqui até um pouco antes da elevação dos Andes, por volta de 450 milhões de anos atrás. Se estabeleceram por um período de 150 milhões de anos, mapeando e demarcando o nosso planeta. O objetivo deles não era colonizar, porém trouxeram pessoas para ajudar no seu trabalho. O Império Central dos Muriu ficava na região onde hoje existe a floresta amazônica. Esse império, que era o centro de toda a civilização, a capital do mundo, era chamado de Ratanabá. Após a finalização do trabalho de mapeamento, os Muriu foram embora, deixando suas construções e tecnologias. Como o nosso planeta era muito bonito, muitos dos trabalhadores e descendentes diretos dos Muriu escolheram ficar. Quando ocorreu a elevação dos Andes, devido ao choque de um grande corpo celeste que caiu na Terra, houve a elevação da placa tectônica de todo o continente, o que ocasionou o alagamento da região do Ratanabá, perdendo 30% de sua planicidade. Em função disso, todos os rios da região que originalmente iam para o norte mudaram seu curso para o sul. Após o alagamento e soterramento, a região se tornou uma imensa floresta, a maior do mundo. Poucos dos remanescentes dos Muriu e dos seus trabalhadores sobreviveram a essa catástrofe e ficaram ilhados em pequenas tribos. Ainda hoje, é possível encontrar na Amazônia tribos descendentes dos Muriu. A tribo dos índios morcegos, que são descendentes dos trabalhadores ajudantes dos Murius, e os índios albinos do sul da Amazônia, que são descendentes diretos dos Murius, com a genética quase intacta. Os índios albinos são uma tribo de índios muito bravos e guerreiros. Sua altura varia de 2 metros a 2,5 metros. Possui uma grande sabedoria e um vasto conhecimento sobre as plantas. Além disso, tem uma expectativa de vida muito maior do que a nossa. Os índios albinos ainda mantêm a mesma hierarquia dos Muriu, com a sua sociedade dividida em comissões e cada comissão com um senhor, como a comissão da parte econômica, comissão da parte social e assim por diante. Até hoje, os índios albinos falam dialeto herdado dos Muriu, que é o Irdim.
Como a região virou uma floresta, hoje o Ratanabá e toda a tecnologia, incluindo muitos artefatos da civilização Muril, estão ocultos e soterrados dentro da floresta amazônica. Os Muril tinham grande conhecimento e tecnologia em corte e construções em pedras. A maioria das construções em pedras da antiguidade foram feitas pelos Muril, mas creditadas a civilizações posteriores. Havia algumas construções e monumentos gigantescos espalhados pela superfície da Terra em todos os continentes, que hoje nós conhecemos como fortes. Alguns já foram destruídos e suas funções serviram para vários propósitos. No Brasil, grande parte dessas fundações foram usadas para a construção de igrejas pelos jesuítas. Outros fortes ainda se mantêm intactos ou com pequenas alterações. Os fortes construídos pelos Muril serviam como indicadores para os fortes da mesma comissão. As pontas dos fortes indicavam a direção das estradas, onde deveriam fazer o pouso no Ratanabá, que era um mega aeroporto. Outras construções deixadas pelos Muril foram os geoglifos, que serviam como um sinalizador ou mapa para ser visto de cima. Cada geoglifo também era uma base na superfície e no subsolo. O caminho de Piabiru também foi criado pelos Muril para unir os continentes e era para ser visto de cima, mas a principal função era ser usado pelos trabalhadores que se deslocavam a pé. Fragmentos da história dos Muril podem ser encontrados nas tabuletas sumérias, em alguns pergaminhos do Mar Morto e no livro de Enoque. Além disso, a Pedra do Ingá, na Paraíba, conta parte dessa história, especialmente a que fala sobre a criação do homem. Em Nova Brasilândia, em Rondônia, existe uma pedra que também traz o registro de toda a história da humanidade e do mecanismo do universo. Durante as expedições na região, diversos artefatos foram encontrados em galerias subterrâneas no Real Forte Príncipe da Beira, na margem direita do rio Guaporé, atual município de Costa Marques, em Rondônia. Este forte e diversos outros encontrados no continente são, na verdade, bases construídas pelos Muril. Eles são interligados por uma malha viária chamada Caminho de Piabiru, que parte de Ratanabá para diversos países do mundo. Nesta galeria, a expedição encontrou milhares de artefatos de cerâmicas e metais muito bem elaborados. Os pesquisadores alegam ter descoberto a localização exata de Ratanabá, mas ainda não divulgaram, porque Ratanabá é o verdadeiro motivo pelo qual organismos internacionais querem tomar a Amazônia dos brasileiros, pois lá se encontram preservados os segredos da alta tecnologia dos Muril. O que será que está escondido em Ratanabá? Seria possível uma mudança radical na nossa história? Quais as tecnologias e conhecimentos poderão ser revelados ao mundo? Com certeza um dia iremos descobrir.